Flávia? Olá! Flávia! Eu me enrolei um pouquinho aqui. Me enrolei. Eu te falei, né? Eu só tinha feito live me chamando, as pessoas me chamando. Eu fazendo, convidando, não tinha feito ainda. Então, eu não sabia como fazer. Aí você acenou, eu acenei. Você não entrou, eu falei alguma coisa. Entendi. E Pronto, mas você, agora tá tudo tudo bem? resolvido. Tudo Boa bem, graças a Deus, noite. Tudo Edna. bem? Tudo bem. Então, Flávia, Você tá me ouvindo bem, Edna? muito bem, muito Ah, bem. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo a Flávia bem também? Diz aí para mim nos comentários se está tudo bem, por favor. Lena, diz aí se está tudo bem. William, pessoal que eu já vi que entrou. Morgana. Ninguém está respondendo. Será que eu fiz alguma coisa errada? tá tudo bem aí, Jonas? Tá tudo certo? Responde aí na live, por favor. Ninguém está respondendo. Será que estão ouvindo a gente? Ah, estão ouvindo, olha. Então tá. Então vamos começar, Pronto, né? pronto. Camila também começou. Deixa eu acertar a luz aqui. Gente, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui conosco. Eu sou Edna Galvão, vocês já me conhecem, alguns talvez não, né? Eu tenho uma tese sobre alienação parental. Então, eu vou contar um pouquinho como é que eu conheci a doutora Flávia. Eu tenho feito postagens, né, no meu Instagram a respeito de alienação parental e questões correlatas. E a doutora Flávia, que é advogada da área de família e sucessões, entrou no meu Instagram e curtiu algumas coisas. Depois eu fui ver, agradecer e fui também dar uma olhadinha no Instagram dela. E vi muita coisa bacana, né, que bate com o que eu faço também. E pensei em dar uma olhada no IGTV dela e tal. E vi um depoimento muito interessante de que ela havia sofrido alienação parental. Eu falei, puxa vida, muito interessante isso, eu vou procurar falar com ela pessoalmente. E liguei para a doutora Flávia, conversamos, eu a convidei para fazer uma live comigo, e hoje estamos aqui, e ela está, assim, toda achando que vai dar super certo, e eu também, essa live, porque a gente pretende informar bastante, porque na minha concepção, sabe, Flávia, eu acho que esse tema é um tema que a gente deve mais prevenir, tentar prevenir. Não é à toa que eu fiz mediação familiar, porque eu acho que não tem que litigar, tem que primeiro resolver, entrar em acordo para que não aconteça alienação parental, né? Então, a informação é muito fundamental e isso é o que a gente vai fazer agora. E no sentido de prevenir mesmo as coisas, tá? Então, eu gostaria que você se apresentasse. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. É uma honra estar aqui dividindo com você essa live e dizer que você pode falar, colocar seu depoimento, se você quiser. Fique à vontade, tá, Flávia? Você Sim, sabe que o nosso assunto é esse, alienação parental e as questões correlatas. Então, fique à vontade. certo. Então, como a Edna falou, eu sou advogada, né? Já tenho 40 anos, coloco a idade por uma questão de que eu só soube que eu havia sido uma vítima disso quando eu tinha 32 anos, que começou a se aventar, né? Até então, sempre o que me acompanhou foi uma sensação de culpa, de abandono, muito assim presente, né? E ao ouvir falar mais sobre esse tema e vendo a lei, eu me deparei com a minha vida ali. Opa, peraí, então foi isso aqui? Então eu chorava por conta disso aqui? E aí esse assunto passou a ser muito sensível para mim, né? Lá eu contei, bom, mas eu vou falar primeiro o motivo do depoimento. Como esse assunto é muito sensível para mim, eu sempre ouvi falar dele pelos advogados, pelos
deputados, pelos senadores, pelos juízes, pelo Ministério Público, mas nunca por um filho. Nunca eu ouvi algum filho falar, algum adolescente falar. E comecei a fazer uma busca. Coloquei até uma enquete. Se alguém quiser comentar sobre o assunto, quiser falar comigo, venha falar. Silêncio total. Então, eu queria abordar a visão interna, não quem está de fora vendo o problema, mas de quem vive o problema. Né? E, bom, se ninguém fala, falo eu. E para mim é muito complicado, porque são duas pessoas a quem eu amo. Então eu vou falar que eu fui vítima de duas pessoas a quem eu amo, né? Então, posteriormente, eu fiz até um depoimento já mais tranquila. Quem vê esse vídeo vai ver que eu estou falando muito rápido, eu gaguejo. Mas eu fiz questão de manter assim, porque foi realmente um desabafo. Um desabafo de mais de 30 anos. Não tinha como ser bonitinho, né? Uma coisa com tantas dores. Então, por conta disso, Edna, é que eu me dispus a falar. Eu falei, se ninguém pode, eu já estou com 40 anos, eu posso falar. Né? E vi como foi bom. Porque depois disso, muita gente veio me procurar. Inclusive você, olha só que maravilha, né? E narrando como viveu. Né? No meu caso, foi uma alienação bem leve, vamos assim dizer, porque foi por conta de não incentivar a presença do meu pai comigo. Não de proibir, mas não incentivar. E você veja, uma situação tão leve como essa, que é apenas assim, eu não faço questão que você vá estar com ele. Apenas isso já causou danos. Imagina aquelas outras situações que a lei trata, que são muito mais graves. Né? Então, quando eu estudei o tema e eu entendi o que se passava, eu pude aí sim me curar. Porque aí eu fui procurar o meu parceiro, né, de violência, vamos assim dizer, e pudemos conversar. E percebi nele também uma mágoa muito grande. Né? Assim, você nunca fez questão. Né? Um dia a gente sentou, inclusive estava eu, meu marido e ele, né? E a gente conversando, ele e meu pai. E ele falou, para você nunca faltou nada. Eu sempre paguei a pensão para você. Eu falei, faltou você. Você não foi no meu casamento. Você não foi na minha formatura. Então, existe dinheiro que paga isso? Como que eu vou reverter isso agora? Né? Então, daí eu vejo, vamos entrar já na questão da lei, no caso, né? Como essa lei é importante. Veja, eu já era advogada, eu já estudava o direito civil lá do Código de 16, que eu sou da época do Código de 16, né? Eu li aquilo lá, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, fazia um discurso imenso de abandono paternal e tal. E quando eu li, quando eu fui pesquisar, eu vi que a situação não era bem aquela. E que poderia ser revertida e melhor, como você falou, poderia ser prevenida por conta daquela lei. Como eu falei lá no depoimento, eu não tenho dúvida de que a minha mãe, ela não agiu de má fé. Ela agiu movida pela dor, ela agiu movida por um sofrimento de rejeição, de abandono muito grande. Então, eu era moeda ali, né? Eu era o troféu. Então, você não vai ficar comigo, mas você vai ficar com minha filha também. Né? Ela fez aquilo como uma defesa, compreendo, moramos juntas, temos um relacionamento espetacular, graças a Deus. Mas existem casos muito piores. E a lei eu vejo como um aspecto pedagógico, como um aspecto educativo. Né? Como eu mencionei, se na minha época, na época que houve o divórcio, existisse a lei, que ela é de 2010, e o divórcio dos meus pais aconteceu acho que em 96,
possivelmente meu pai teria alegado: não, eu não aceito isso, porque a lei ampara, né? Claro. Então eu vejo a lei como um avanço grande para a união familiar, para a saúde mental de todo mundo, não só das crianças. Pois é. Então você vê, né? Quando eu comecei a falar a respeito de prevenção e de informação, você imagina a quantidade de pessoas nesse Brasil imenso que não tem informação sobre isso. E você falou, com 30 anos de idade, já formada, Uhum, não sabia? Você uhum, imagina. Eu sei que você mora no Mato Grosso, não é São Paulo, né? Mas, uhum. guardadas as devidas proporções, gente, não tem. Tem que informar mais a Tem que sociedade, informar, exatamente. né? Porque as Uhum, pessoas fazem, e muitas fazem até sem noção por que estão uhum, fazendo, né? Estão com uhum, raiva e fazem, mas não sabem a maldade que estão fazendo com a criança, o mal que está trazendo uhum, para a criança, uhum, né? E o pai, por sua vez, pode ou não tomar alguma atitude, como seu pai não uhum, tomou, não é? uhum, E isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. E aí, para piorar a história, a lei 12.318, 2010, está agora em debate para sua extinção. Pode uma coisa dessa? Eu queria que você falasse um pouco a respeito, como advogada, em que pé estão as coisas, o que pode acontecer de fato, se essa lei pode ser revogada, se ela não pode ser simplesmente aparada às arestas, alguma coisa assim nesse sentido. Bom, eu vejo que quando surge uma lei, o que o legislador pretende é normatizar algo que de forma inequívoca existe, né? Por exemplo, teve muito, vou só dar um exemplo com a Lei Maria da Penha. Quando Uhum. ela surgiu, foi um auê, que era inconstitucional, porque já havia isso no Código Penal, porque proteger a mulher, tá, 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 tá. Mas é uma situação de sempre que a mulher era vítima, né? E de uma forma muito mais assim suscetível, né? Então era uma situação que necessitava de uma legislação específica. Felizmente, essa questão de ser correto, inconstitucional ou não passou, sedimentou, a lei está aí, existe, graças a Deus. Uhum. Na alienação parental, o que diziam quem buscava a extinção? Edna, extinguir, revogar, não vejo mais como. Existe um projeto para alterar. Porque Uhum. como tudo, né? Às vezes a lei ela é usada de forma equivocada, Uhum. né? Claro. Então muitos genitores utilizam a lei de alienação justamente para alienar, Uhum. né? A gente ouve falar de casos escabrosos em que a criança, ela pequena, de 3, 4 anos, o pai ou a mãe coloca na cabecinha dela que o outro está fazendo abuso, e de tanto falar, a criança acredita, né? Isso aí foi um caso que a gente viu, que a mãe começou a falar que o pai, quando ia para casa dele, não podia dar banho nela porque machucava. Ela usou o termo pepeca. E Uhum. aquilo ficou, papai machuca pepeca, aquilo de tanto repetir, o pai foi acusado de abuso. Então, E a por criança conta chega dessas, na vara de família e na vai vara de falar família, isso. criança, exatamente, porque Ela era uma coisa introjetou isso na repetida. criança. Exato. Exatamente. Então, por conta. Olha a importância dos profissionais que atuam na vara de família, né? Para aferir se realmente é Sim. verdade, né? Uhum, Até onde vai essa verdade, né? Se a mãe não está uhum, criando essa situação, se realmente o pai fez isso. uhum. E um outro caso que nós vimos também, a filha morava com a mãe e o pai queria guarda. E aí, sempre nas visitas, o pai falava: a sua mãe trata você muito mal. A sua mãe é péssima com você.
tal. Então, a menina, quando foi ouvida pelo juiz, o juiz falou, mas a sua mãe faz algo que você não gosta? E ela disse, o meu pai sempre disse que a minha mãe me trata muito mal. Não era uma opinião dela. Não Sim. era, eu acho que a minha mãe me trata mal. Não, o meu pai sempre falou que a minha mãe me trata muito mal. Então, ela me trata mal. Entende? Você Então, vê, por né, que não conta... é só, não são só as mães que fazem alienação parental, os Não, pais também fazem. não. É evidente que o número maior de alienador é a mãe, por conta do número de guardas que ela tem dos Por número filhos, de né? Ela tem um guardas. percentual muito maior, 70%. Então, é muito maior a probabilidade dela fazer alienação do que o pai, mas o pai também faz. Aliás, a avós também faz, tios também fazem, desde que sejam responsáveis pelas crianças, não é isso? Exatamente. Até mesmo irmão. Irmãos Exato, mais velhos sim. que usam, né, criança? Então, por conta desses abusos, né, e de muitas mães que perderam a guarda, por isso aí, por uma situação inventada, é Uhum. que criou esse movimento contra a lei. Mas Sim, veja, Edna, o problema não é a lei, não. o problema são os operadores dela. O problema é não ser feito um estudo social, psicossocial rápido. Por quê? Quando existe o abuso, eu fico imaginando a situação do juiz. O juiz pega lá alienação parental por abuso. Uma criança de 3 anos supostamente sendo abusada pelo pai. Opa, eu preciso afastar essa criança. Eu preciso afastar, preciso acabar com a visita e me chama aí o psicólogo assistente social para fazer o laudo dessa criança. Enquanto isso, o que ocorre? Meses que essa criança fica sem acesso ao pai. Meses em que são colocadas coisas na cabecinha dela. E aí Meses pode em que uma acontecer o apagamento da memória parental nessa criança. Exatamente, exatamente. Então, a lei que é o problema? Não Não. vejo como problema a lei. Eu vejo um problema de um sistema que deve ser mais rápido, deve ser mais célere, e para que coisas assim sejam evitadas. Agora, eu estou vendo aqui, tem um projeto de lei que você falou, que é só para eu não errar, Eu pegar o falei nome do da senadora. 498 de 2018. Exatamente, eu quero falar o nome dela, porque ela tem sido bastante combativa. Quem? A Leila, Andréa a senadora Calçada? Leila. Não, A Andréa essa é Calçada também. psicóloga, É, né? ela também É a está lutando Leila, muito. Leila, senadora. Então, o que ela está querendo? Ao invés de revogar a lei, fazer alterações para que nesses casos de denúncias que é mentira, né, Hum, nesses casos haja uma punição maior. Né? sim. Então, mas eu vejo que existe esse movimento, mas não creio que ele vingue, né? Mas Porque é evidente. que bom, tomara que não, né? Porque é um Tomara, tomara. retrocesso, né? Isso vai ser um retrocesso. Porque o Exato. país, o Brasil, ele é pioneiro com essa lei. Não existe outro país com lei de alienação parental, entendeu? Uhum, Então, assim, é um retrocesso se acontecer isso, né? uhum, Revogar uma lei que está em vigor há 10 anos, vai fazer o mês que vem 10 anos, uhum. Isso. né? E veio para proteger as crianças dessa Uhum, situação, né? É meio que uma trava, né? Não que uhum, evite totalmente, mas meio que trava. Tipo assim, tem uma punição, você pode perder a uhum, guarda do seu filho, uhum, né? Então, uhum. assim, a mãe vai pensar A mãe melhor, vai o pai pensar, vai o pai vai pensar. pensar. Exato, exato. Uhum, Agora, eu acho, sabe, Flávia, que os advogados de família, eles têm um papel fundamental nessa história toda. Porque quando o casal chega ao escritório de vocês, vai depender muito da postura do advogado. Porque o advogado uhum, pode uhum, querer litigar, ele pode ser uma uhum, pessoa voltada para esse caminho, né? Ah, uhum, não, então vamos entrar com um processo na justiça, vários família e uhum, tal, em vez de dizer, puxa, vamos pensar, vamos conversar, não quer fazer uma sessão de mediação para ver se você uhum, gosta, se vocês entram num acordo, né? Um escuta o outro e tal, quem sabe vocês vão conseguir. Mas
o que a gente vê é que muitos advogados já estão fazendo isso, mas a maioria ainda não, né? Assim como os juízes também. Os juízes, eles ainda precisam se apropriar mais dessa lei, né? E de todos os assuntos correlatos a essa questão. Porque é muito difícil definir mesmo, dar uma decisão, né? Porque Muito, você está imagina uma decidindo a situação vida dessa. do outro, a família, sobre a família, filho, pai, mãe. É Uhum, muito complicado, né? Não é sobre um uhum, bem material, é imaterial tudo isso, né? uhum. Isso. E aí eu fico pensando numa situação mais grave como essa que a gente narrou, né? Como é que o juiz fica no meio disso? Né? Ele vai permitir a visitação, ele vai impedir, mas e se isso for falso ou não? Verdade. Né? E como é que é a situação? Então, é aí que você falou, entra a questão do advogado, que é o primeiro juiz da causa, somos nós, né? A Uhum. gente que se depara com a Isso, situação ali, né? isso, isso. Olha, Edna, até comentar assim o dia a dia, eu tenho os clientes, né? E avô e avó, eles são assim interessantes, né? Eles são mais até que os pais. E muitas vezes me chegam assim, doutora, a minha neta lá tá passando muito mal naquela casa, doutora. A senhora não tem ideia. Ela tá magra, ela tá assim, ela tá assado. Aí eu falo, escuta, então vamos fazer o seguinte, o senhor me mostra foto, vamos ver. Não está acontecendo nada de grave. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando falar está acontecendo uma alienação parental ou não está acontecendo. Porque É para não banalizar, né? Para para não não banalizar o banalizar. termo, né? Exatamente, exatamente. Existe. Quem está no meio do problema, ele tem a tendência de aumentar muito tudo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí que você tocou num ponto importante, que é o advogado, né? Isso, Ter menos essa questão de litígio, tentar sim. analisar a situação para levar ao judiciário o que realmente precisa ser levado e da forma mais correta possível, E se principalmente em precisar tempos de chegar ao pandemia. judiciário, se E se precisar chegar, precisar. porque de repente não precisa, dependendo da É. condução dele, ele consegue Uhum, resolver na mediação. Se ele for um uhum, advogado não litigante e o advogado do outro também não for, eles vão entrar em uhum, acordo na mediação. Eu uhum, vejo isso quando eu exatamente. faço as sessões de mediação. Quando eu fazia, não tenho feito mais. Agora, uma coisa, Flávia, que eu ia te falar, eu não sei se cheguei a comentar, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com pai contemporâneo. Esse pai, esse novo pai, né, Uhum, que uhum, quer dividir as tarefas com a família, uhum, com a mulher, com os filhos, quer cuidar dos filhos, quer educar, quer se preocupar mesmo, né? Diferente de antigamente. uhum, E esse pai que hoje luta para não acontecer alienação parental com ele, né? E uhum, foram uhum, esses pais separados que entraram com a demanda da lei que podia facilitar todo esse acesso a que uhum, eles convivessem, né, pai e mãe com os filhos, que é a lei uhum, da guarda compartilhada, não é? uhum. Olha só, Desde, olha só. desde 2008, né, que eles estão. Sim, Desde antes disso, em 2008 saiu a primeira. sim, sim. Então, assim, quando eu vejo isso, e felizmente eu tenho visto muito isso, eu Aham. acho, eu acho, acho fantástico. Pais que quando tinha o casamento, eram eles que se dedicavam, eram eles que tinham, porque a mãe estava ocupada, estava cansada, que para a mãe também, né, a situação não é fácil, porque ela tem jornadas em todos os Duplas, lugares. triplas, né? Duplas, triplas. Então, por conta disso, muitos eram os que iam do parquinho, eram o que ajudava a dar o banho, ajudava as tarefas. E com a separação, né, a criança se via sem ele e aí veio essa busca. Como você falou aí, os pais contemporâneos, que eles Isso. sim que estão na luta,
né? E por conta desse todo movimento, e principalmente desse movimento em busca da revogação da lei, que eu quis muito falar, Edna. Quis muito tocar na ferida, sabe? Sei. Aproveitando aí os 10 anos, né? Claro, claro. Agora, eu acho também que a gente não tem que demonizar quem aliena, não, sabe? Porque, Não, assim, também é um acho. sofrimento tão grande, não é? A pessoa se separa, de repente gosta do marido, mas teve que se separar e sai ressentida. E aí, com filho pequeno, essa jornada dupla, como você falou, tripla. E, assim, realmente é complicado. A gente não pode demonizar essa pessoa. O que a Uhum. gente precisa é informá-la Uhum. das coisas ruins que ela está trazendo para o filho dela. Né? Uhum. Não é pensando no ex-marido. O ex já foi. Ela pode Uhum. refazer a vida dela depois. Agora, o filho está ali. Né? E o filho tem esse direito de conviver com ambos os pais, né? Com Uhum. pai e mãe. Ela não tem esse poder que ela acha que tem, né? Que a Uhum. quarta Uhum. está com ela. Não existe Uhum. isso. O poder familiar é dos dois. É dos Então, dois. assim, Tanto que até o ela, nome mudou, né? pois é, poder familiar, né? Uhum. O Parental nome e mudou. familiar. Então, eu acho que não podemos demonizar, mas ela tem que ser informada, ela tem que saber que está fazendo errado, que está prejudicando o filho, que pode ser uma situação, no seu caso, que você falou, foi leve, mas normalmente não é. São Uhum. casos muito sérios, que ficam sequelas para o resto da Uhum. vida, né? Outro dia eu estava assistindo a Andréia Calçada, a psicóloga da Vara de Família, que atende muitos casos de abuso, inclusive, né? E Uhum. está lutando por essa questão, para não revogarem a lei, e ela disse que acontece demais e ela se preocupa muito quando o juiz diz para o pai se afastar, porque é muito tempo É muito que tempo. até resolver tudo demora Uhum. demais e o apagamento da memória pode acontecer. E Uhum. nessa Exatamente. mesma live ela contou que as sequelas são tão sérias que a criança que cresce, vira um adulto, vai viver um adulto com aquele vazio, não vai entender por quê. E um primo dela acabou se suicidando, entendeu? Aí você tocou num ponto É que seríssimo foi o que isso. eu quis assim trazer quando eu Hum, fiz o vídeo. Como é que a gente se sente? Qual é o sentimento, né? uhum, Para que os pais e as mães compreendam. uhum, Quando eu vejo que tem muitas vezes tem uma relação com o pagamento de pensão. sim. Tá? Então, assim, realmente tem muitos pais que são desleixados quanto a isso, que não tem, não veem que você saiu de casa, mas o seu filho continua tendo todas as necessidades. A mãe tem que se desdobrar. Falo mãe porque, como você falou, é quem geralmente fica com os filhos, né? Mas poderia ser o pai, tem que se desdobrar, né? E aí no final ele quer visitar a criança ou postar coisa no Facebook e aquilo ali gera uma raiva da mãe, né? E a mãe tenta ir pelo lado da alienação leve, vamos assim dizer, né? Uhum. Quando a criança vê essa situação, ela não é cega. Ela está percebendo que a mãe dela está lutando ali, o pai tá pagando de bonzão, né? Só aparece final de semana. O que ela faz? Ela assume um lado. Então, eu vou ficar deste lado. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, ela não quer ficar desse lado. Ela gosta dos dois. A criança não Claro. quer saber sobre pensão. Isso é uma coisa que não tem que ser levada a ela. Né? Isso. Ela gosta dos dois, mas ela assume um lado. Quando ela assume um lado e fala não para o outro, ela se sente culpada. E aí vem essa culpa, porque ela não sabe o que ela faz, né? Quando vem essa culpa, geralmente o que o homem faz? E aí eu falo muito com os homens. Tenho várias postagens sobre isso. Não abandone o seu filho. Não divorcie o seu filho. Já tive clientes, Edna, me desculpa estar trazendo casos práticos, mas Imagina, é o dia a dia, né? uhum. Já tive clientes que me falaram assim, eu não vou ligar para minha filha de 12 anos, porque toda vez que eu ligo para ela, ela me trata mal. Toda vez ela briga comigo, pois você vai telefonar. Pois você vai morava em outra cidade, cidades Aham. diferentes.
Pois você vai telefonar porque ela tem que saber que você está lutando por ela. E aí eu vim e contava o meu caso. Falei, porque o meu pai saiu. Ele falou, ótimo, ok, você não quer falar comigo? Tá bom. Pronto, passou o tempo, passaram-se 30 anos. Né? Então, o pai, quando ele vê essa situação, ele se afasta. Quando ele se afasta, o que ele faz? Ele confirma. Ele confirma tudo aquilo que está sendo posto dentro da cabecinha da criança. Sim. E aí, o que ela sente? Abandono, rejeição. Esses Sim. casos mais graves que você mencionou, de depressão gravíssimas, que se chega a outras coisas. E o pior, quando você mora na mesma cidade e vê o seu pai indo no shopping com o filho da namorada. Isso aí foi uma coisa que eu vivi. Né? Então, assim, poxa, comigo ele nem paga pensão. E ele vai passear no shopping comprar roupa com o filho da namorada. Então, eu acho assim que essa lei tinha que ser muito mais falada, tinha que ser muito mais divulgada. Os pais e as mães tinham que ser informados. Você conhece alguém do direito sistêmico, Flávia? Pois é, isso aí é uma outra questão que eu acho fantástica. Tem assim direito colegas. Sistêmico tem maravilhoso, ampla, maravilhoso. maravilhosa. E eu tenho, de vez em quando, assisto algumas aulas. E eu soube de uma situação muito interessante, porque eles propagam as oficinas de pais e filhos, né? Você sabe, né? Além da mediação que eles indicam, tem a Casa da Família, tem a oficina de pais e filhos. E lá no Acre, eu soube que normalmente os casais, eles não têm casamento, assim, eles se juntam, têm filhos. Depois se separam por algum motivo e o pai não paga a pensão e vai para a cadeia. E assim, muitos homens lá estão presos porque não pagam o dever de alimentos. E aí, nessa oficina, que se propôs a ir até o presídio para fazer, né, uma explanação, por isso que eu falo para você da informação e da prevenção, ela simplesmente informou toda a situação, o que estava sendo causado para as crianças uma situação assim, onde o pai fica ausente, onde o pai não se esforça para fazer o pagamento da pensão, como é que a criança vai viver? Eu sei que fizeram algumas sessões com esses pais. Você acredita que o índice foi assim, quase de 100%, todos voltaram a pagar a pensão, disseram que não iam mais deixar de pagar e que agora estavam entendendo a importância deles participarem da vida dos filhos. Então, a informação é fundamental, não é? Não pode deixar nesse mundão de gente que a gente tem que não conhece, não sabe o que é alienação parental, né? Não sabe os males que faz a criança, que essa situação traz a criança, né? E não sabe que qualquer pessoa pode fazer, inclusive os idosos também sofrem alienação parental, você sabe? Sim, né? sim. Tá? Então, os filhos estão deixando os idosos que precisam de ajuda sozinhos. Esses idosos também podem entrar, né, numa situação de alienação parental, que estão tão debilitados, coitados, que alguém tem que fazer isso por eles, né? Para ajudá-los, né? Então, mas em relação, Flávia, à Covid, nessa época de pandemia, como é que está sendo a alienação parental nessa confusão toda que a gente está vivendo? Ou nessa calmaria toda? Ou ainda... Confusão. Muito mais confusão. Muito mais confusão. Mas, assim, eu digo porque tem a questão realmente legítima, né? Do medo. Existe. É legítimo, né? Mas, por outro lado, tem o direito do filho de conviver também com o pai. Então, assim, mesmo quem tem guarda compartilhada está sofrendo, né? Nessa Exatamente. época de pandemia. Como é que está no seu escritório? Bom, felizmente aqui, os juízes têm tido, assim, um bom senso muito grande. O início, quando surgiu lá para março, mais ou menos, né?
Foi aquela coisa de fecha tudo. Aham. Segura seus filhos em casa e cada um na sua casa e se virem aí, porque o vírus é perigoso. Começou assim. Com o tempo, Ah, foi vendo que cada lugar estava de determinada maneira. Existiam pais que moravam com os avós, né? Com os mais idosos, né? Outros idade, moravam né? sozinhos, outros estavam sozinhos em casa, né? Então, quando foram chegando todos os pedidos, foi vendo que cada caso era um caso. Então, muitas assim, visitas que foram suspensas puderam ter sido retomadas. Então, hoje eu vejo que os juízes estão muito conscientes quanto a isso. E só se suspende uma visita realmente quando é comprovado de forma inequívoca o risco. Né? Ou a criança é asmática. Teve um caso recente de uma criança asmática, poxa, aí o pai que deveria ter um bom senso de falar, não, você fica na sua casa, porque você tem um risco muito alto, né? Uhum. Então, nesse caso, foi suspensa. Teve outros que pediu para que fosse feita por vídeo, né? Conferência, né? E teve Uhum. um caso que eu achei interessante que a mãe queria impedir até mesmo a videoconferência porque poderia ter algum problema, a criança usar o celular demais, né? Então, assim, olha, direito de família é muito assim interessante. Né? Cada caso é um. Mas sobre o Covid, sobre esse momento, eu tenho visto que os juízes têm tido um bom senso de analisar cada situação e priorizar principalmente o interesse da criança, se ela está sendo posta em risco. E aí, com as decisões vindo, as partes e os advogados têm analisado melhor, visto Entendi. se realmente aquele caso seria um caso de suspender a visita ou não. Né? Uhum. Então, eu acho que no momento, você me perguntou como é que está. No momento está bem assim, equilibrado. Não Uhum. está, não tem uma regra geral. Sim. Existe a pandemia, acabou a visitação. Não. É visto Caso a muito caso. bem, cada caso a caso. E olha só, interessante, ao menos aqui em Mato Grosso, o judiciário tem assim, trabalhado muito bem, tem sido muito rápido. Né? A gente assim, tem visto as decisões saírem de uma forma que antes não era. Sabe, acho que pelo teletrabalho, que não tem que Uhum. estar lá atendendo, né, os advogados, todo mundo, a gente consegue falar por e-mail. Olha, aqui está funcionando muito bem. Então, a gente não tem tido problemas. Ô, Flávia, voltando um pouquinho no seu depoimento, me conta uma coisa. Sua mãe, hoje, ela tem consciência de que você percebeu que sofreu alienação parental? Sim, uhum. Eu Me- acho, Edna, que ela teve consciência antes. Ah, é? Sim, ela teve consciência antes. Porque o que aconteceu? Quando eu me formei, eu não convidei. Eu não quis convidar. O seu pai? Eu não quis convidar, porque eu me sentia assim, eu não devo nada. Tudo que eu consegui foi na justiça. Aliás, Ah, eu sou advogada de direito de família por isso. eu ia perguntar a Porque você se foi. você era de direito de família por causa do problema que você enfrentou. Sim, sim. Aham, Por causa disso. aham, E aí eu não quis convidar, porque eu não achava. Enfim, né? E a minha mãe sempre falando, minha mãe, os meus tios, não é bem assim, acho que você está sendo muito. Não, não quero, não quero. Quando eu casei, ele nem foi informado, ele viu pelas fotos de internet, né? Porque como é que a gente se falava? A gente se falava no Natal, no Ano uhum, Novo, por telefone Feliz Natal. aham, No dia dos pais, eu achava uma ofensa para mim ligar, porque para mim não tinha sentido. Né? Então, eu realmente agredia, Edna. Eu realmente era bastante incisiva, né? Então, quando ela foi vendo isso, ela me chamava para conversar. Você não pode fazer isso. Você tem que atender o seu pai. Você tem que conversar com ele. E aí vinha mais culpa ainda.
Porque eu não entendia. Eu falei, peraí, mas ele fez tudo isso, ele nos deixou, ele não pagou, a gente teve que ir na justiça, tá, 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 tá. E você ainda quer que eu fale com ele, sabe? E ao mesmo tempo, Edna, eu senti uma saudade imensa. O meu marido, ele mesmo, ele devia ter muitas dúvidas quanto a isso, porque eu falava mal dele, aí de repente chorava. Chorava, 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 chorava. Né? E eu... então, assim, entende? Eu tinha mais de 30 anos. E aí, quando eu decidi, quando veio toda a questão da alienação parental, e eu vi o que realmente aconteceu, e vi que as coisas não eram tanto quanto eu estava vendo, que eu chamei ele para uma conversa, tudo se resolveu. Então, assim, exatamente, a doutora Elise é uma advogada Direito espetacular aqui na sistêmico. minha cidade, doutora Direito Lisiane. sistêmico ela, né? Ela é Ela é direito ótima. sistêmico. É. E eu quero, exatamente, dar a ele o seu lugar, exatamente. Aham, aham. É, e aí, então, a minha mãe, foi ela que viu primeiro. Mas não com o nome formal, né? Alienação parental. Ela viu, Sim. errei, errei. Ah, Eu te dei uma responsabilidade que você não tinha. Porque sabe o que acontecia, Edna? Por conta das brigas pessoais, quem ia ah, cobrar a pensão era eu. Entendeu? Não tinha aquela coisa estabelecida. entendi. Era eu que ia cobrar pensão, era eu que, então ele me via como a cobradora. Era eu que estava lá todo mês. Então, e às vezes não era, eu não tenho. E Cuiabá ainda era uma cidade pequena, hoje já cresceu um pouquinho, mas na época era bem pequena. Eu saía de lá e ele falando, eu não tenho dinheiro, e aí que foi a situação. Eu vi ele entrar no shopping com o filho da namorada para comprar um presente. Entendeu? Nossa. Então, Aham. assim, aí quando a minha mãe falava pra mim, você não pode fazer isso, eu falei assim, não, foi você que viveu o que eu vivi. Mas Hum, o que eu oriento as minhas clientes? Não é a criança que tem que fazer isso. Não não é é. o adolescente que tem que cobrar pensão. Quem tem Não que é. cobrar pensão é a mãe ou o pai. Lá na justiça é uma outra situação, né? Sim. Então, aí que se mistura tudo. É. Não pode fazer isso mesmo, né? Uhum, No fim uhum, deu tudo certo para você, mas podia não ter dado. Não é uhum, isso? uhum, uhum. E você precisou fazer terapia? Não, até porque eu não tinha dinheiro para isso, né? Você o Não quê? tinha nem. Até porque eu não tinha dinheiro para fazer Ah, terapia, né? sim. Mas, Não de tinha repente, como. também porque foi leve, como você mesma disse, né? Foi Porque leve normalmente isso. precisa fazer terapia. Porque Uhum, a criança não dá conta de elaborar tudo sozinha. Não uhum, dá uhum, conta. É muito grave, né? A uhum, situação fica muito pesada para ela segurar sozinha. uhum. Então, Mas eu acho que esse ponto que você colocou, e que. Você me desculpa, eu falo muito, tá? não, pode. Ela é. O fato da minha mãe ter posto eu errei foi muito bom. Foi Sabe a por quê? cura pela fala, né? Foi a Na cura pela hora, fala. É. isso. Na hora eu falava, eu brigava. Não, ele é isso, ele é aquilo. Mas lá sozinha, eu Uhum, pensava. E uhum. aí as coisas foram se encaixando, Sei. né? Uhum, Então, uma coisa que eu quero pontuar, uhum. não, e você já falou, não se pode demonizar ninguém. Não pode. Não pode. Em se tratando de família, o que existe aí são muitas dores, são amores que não foram, como é que se diz? Não houve uma reciprocidade. Sim. Então, a maioria dos casos são amores que não deram certo. Então, não tem um demônio, não tem um tirano, não, Não não tem. tem. Salvo Eu esses acho assim, casos, Flávia. né, Eu acho horríveis. assim que deu certo até determinado momento, né? Uhum, Porque uhum. se casaram, tinham um projeto de vida em comum, né? E um belo dia perceberam, ou um deles percebeu que não gostava mais do outro, né? Uhum, isso. Quer dizer, até aí está tudo certo, desde que não faça a criança sofrer, né? Uhum. Um vai para o Não seu põe ela no lado, meio, né? né? A criança não fica servindo de objeto, né? Uhum, De briga,
E, poxa, e aí a mãe ou o pai, quem tiver mais ressentido, vai ter que trabalhar, elaborar isso na sua cabeça para entrar no eixo novamente e não deixar a Uhum, criança pagar o pato, porque não tem nada com isso, né? Quando eu uhum, falo para minhas amigas que eu trabalho com alienação parental, no enfoque de proteger a criança, uhum. sabe? Porque, assim, os adultos são adultos, a criança é criança. Sim, A lei sim. tem que ser interpretada, então é Uhum, complicado, né? uhum, Alguém tem que ficar colocando isso o tempo inteiro. Então, a uhum, informação é super importante, muito importante mesmo. uhum, Ô, Flávia, vamos abrir um pouquinho para ver se alguém faz alguma pergunta, uhum. né? Gente, por favor. Olha, mais uma vez, obrigada, viu, pela presença de vocês. E façam as perguntas para a doutora Flávia, se vocês Não, quiserem. doutora, não, só me chama de Flávia, por favor. Mas eu falei da importância dos advogados nessa Sim, situação. É muito sim. importante o papel de vocês, sabe? Muito Uhum, importante mesmo. Então, eu acho que o filho não pode ser objeto de barganha de jeito nenhum, de jeito uhum. nenhum. A gente tem que evitar isso o tempo inteiro, o tempo todo mesmo. E é isso, Flávia. Vamos ver se semana que vem a gente fala sobre que assunto você gostaria de conversar. Olha, eu tô com uma demanda aqui. Qual é? Agora você me pegou de surpresa, Edna, mas eu tô com uma demanda aqui que eu também acho que precisa ser informado Hum, sobre abandonos de bebês. olha. Mães que não sabem, por medo, abandona bebê, Aham. e sendo que poderia haver a entrega legal, né? Sim, sim, Inclusive sim. de forma sigilosa, a mãe não Sim, precisa sim. aparecer, a família não precisa aparecer, e é um outro assunto que vem Uhum. no meu segundo lugar na pauta de Aham. importância, porque se evitaria tragédias imensas, né? De Sim. crianças jogadas em esgoto, de venda, até Ó. para, né, situações. E existe esse serviço sério Aham. pela Aham. vara da infância, né? Que é Aham. de receber essa mãe, Aham. legalizar tudo para que no momento que a criança nasce, ela seja, né, entregue para a fila de cadastro de adoção. Então, Entendi. até assim, queria colocar isso aí em pauta, porque é um assunto que Então, eu vejo vamos como uma combinar o importância. seguinte. Vamos deixar para quarta-feira que vem a gente falar sobre a Uhum. guarda compartilhada Sim, e sim, ok. o professor, diretor do IBDFAM, Rodrigo da Cunha Hum. Pereira, ele, Ah, ele diz que é o antídoto para a alienação uhum. parental. Eu Sim. achei isso o máximo, porque eu acho que é o melhor dos mundos para filhos de pais Uhum. separados é a guarda compartilhada. Então, a Uhum. gente pode falar da guarda compartilhada no primeiro momento, no segundo momento, falar sobre o abandono de bebês, né? Uhum. Tudo relacionado Para à informar, criança, é né? questão da informação mesmo e É, prevenção. Tá Edna, bom, gente? antes só que caia, eu quero pontuar uma coisa assim, quero que fique muito assim gravado. Hum, Pais, independente do divórcio, não se divorcie do seu filho. Ou, e- se vai casar, que vai casar, claro, vai ter outra família, tal, não deixe o seu primeiro filho de lado, né? Esteja junto, queira saber, pergunte, não permita que o seu filho pense que você divorciou dele também, tá bom? Isso aí é eu, uma cos- coisa que eu quero ficar é, bem e assim registrado. eu costumo dizer, não traia o amor do seu filho. Isso, Nem a mãe exatamente. fazendo isso com o pai, nem o pai fazendo isso com o filho, abandonando. Uhum. Então, É. não trai o amor do seu filho. Doutora Flávia, um prazer imenso. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi ótima a nossa live. Nós conseguimos informar você com o seu Uhum. depoimento, com as suas palavras. Nossa, conseguimos informar bastante e as pessoas devem replicar isso, né, para Uhum. frente.
E na quarta-feira que vem, então, temos novamente aqui o nosso encontro às 19 horas. Pode ser? Ok, combinado, Edna, combinado. Então, Mas tá sem o bom. doutora, tá bom? Senão eu fico Tá muito assim certo. envelhecida. Flávia, obrigada. Boa noite. Gente, Tudo de bom, muito obrigada. muito obrigada mesmo pela audiência de vocês aí, tá bom? Beijo Tchau, grande, tchau. fiquem com Deus. Beijo, Flávia. Tchau. Tchau.